Bom dia, a paz do Senhor a todos. Quero desejar aí um bom domingo a todos vocês, né? Logo é hora do almoço. Deus abençoe o almoço de vocês junto com a família de vocês. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui a respeito de uma passagem bíblica que está lá em Isaías, né? Capítulo 29, do versos 13 em diante, aonde ele diz assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus perecerá, dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artifício: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Meus irmãos, nós vivemos no século 21 aí, aonde temos que tomar muito cuidado, porque as coisas de Deus acabam virando, vamos dizer assim, uma coisa normal, acaba virando um ritualismo, um ritual. Eu vou para a igreja no domingo porque tem culto, porque simplesmente eu tenho que ir. Se eu não for, fica estranha a semana, eu tenho que ir. Quer dizer, você já não está fazendo mais, você já não está indo mais para adorar a Deus, porque você vai lá, porque você vai adorar o seu Deus. Não, você vai porque é uma formalidade. Porque você é acostumado a ir de domingo, ir na quarta, aí na sexta também tem o culto, então vira uma religiosidade, aonde você simplesmente aparece na igreja, você vai para o culto, vamos dizer assim, por ir, né? Nós vemos aqui Deus exortando o povo de Israel, aonde no começo do capítulo 16, né? Nós começamos a ler no 13, que é 29, versos 13 ao 16, mas no começo do capítulo, Deus, ele chama a cidade de Jerusalém de Ariel, que significa leão de Judá, né? É um nome simbólico que ele dá para Jerusalém. Os habitantes de Jerusalém, eles se sentiam, onde eles estavam, né, eles se sentiam seguros e continuavam a fazer todas as festas, todos os rituais que eles faziam em louvor a Deus, achando que eles estavam agradando a Deus, né? Porém, o que eles estavam fazendo simplesmente não agradava o coração de Deus, porque eles continuavam fazendo os rituais religiosos, mas eles continuavam pecando contra Deus da mesma forma. Quer dizer, tudo aquilo que eles estavam fazendo era em vão, era de boca para fora, não vinha do coração, porque o pecado estava com eles, eles continuavam cometendo os mesmos delitos, eles continuavam desagradando a Deus da mesma forma, mas o dia de ir para o templo, eles iam para o templo e diziam que adoravam e sacrificavam a Deus. Mas isso não estava agradando o coração de Deus, e Deus mandou um recado para aquele povo, que com a boca eles confessavam Deus, com a boca, como diz lá no verso 13, mas o coração deles estavam bem longe de Deus. Então Deus simplesmente manda um recado para aquele povo, diz para aquele povo que ele vai vir com juízo sobre eles, que eles adoravam a Deus com a boca, mas o coração estava muito longe de Deus. Irmãos, nos dias de hoje, também nós infelizmente, passamos pela mesma coisa. Muitos dentro da igreja adoram a Deus ali com a boca, estão ali dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, estão muitas vezes em ministério de louvor, estão pregando, estão tocando, são músicos, às vezes presbítero, diácono, ou às vezes até os irmãos que não têm função nenhuma no ministério, estão ali somente em corpo físico, porque a alma e o espírito está bem longe da casa de Deus. Então hoje nós vivemos algo parecido, que as pessoas dizem que adoram a Deus, mas ela continua
continua com a mesma atitude do velho homem, continua fazendo o que eles faziam antes, continua no mesmo pecado, às vezes continua falando mal da vida dos outros, continua prejudicando, puxando o tapete do amigo no trabalho, né? Não é assim? Continua fazendo fofoca, contenda dentro da igreja, continua olhando a mulher do próximo, muitos continuam no adultério, muitos continuam com a mentira, não somente só para a esposa, não somente para os filhos, mas acha que pode mentir para Deus. Mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está atento a cada movimento meu e seu. Antes que você pensasse, Ele já sabe o que você está pensando. Antes que eu pensasse, Ele já sabe aquilo que eu estou pensando. E o povo aqui de Jerusalém estava dessa forma. Eles pecavam, faziam tudo o que estava errado, aquilo que não agradava a Deus, mas no dia de ir para o templo, no dia de adoração, estava dentro do templo. Não, vamos aqui, que hoje é dia de adorar a Deus. Hoje é dia que a gente tem que ir lá sacrificar. Hoje é dia que nós temos que tirar o dia aqui para o Senhor. Mas eles iam para a igreja, para o templo. Mas eles continuavam fazendo as mesmas coisas. Continuava com o velho homem dentro deles da mesma forma. Mas o Senhor fala com eles: vocês me adoram com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus, ele sonda o coração e o rim. É ele que sonda, porque são dois órgãos vitais no corpo do ser humano. Não é? São dois órgãos vitais, então são dois órgãos que o ser humano depende dele para sobreviver. E Deus, a Bíblia diz que Deus, ele sonda, né, o coração do homem. A Bíblia diz que Deus, ele sabe tudo o que se passa pelo coração do homem. E por ele saber disso, irmãos, ele sabe toda e qualquer intenção sua e minha. Ele olhava para o povo de Jerusalém, olhava para aquele povo escolhido, e ele falava: aonde está o coração desse povo? Veja, está voltado para as coisas materiais, está voltado para as coisas do mundo, estão se contaminando, e depois entravam na casa do Senhor para adorar a Deus. Às vezes, irmãos, o músico vem cantar, não, ele vem louvar, né? Ele vem louvar a Deus, e ele está ali, mas quando ele sai dali, infelizmente, irmãos, vai para um motel, vai se prostituir. Às vezes, irmãos, o pastor está pregando, quantos e quantos, eu e você já não sabem, que às vezes o pastor está ali pregando, mas quando ele sai, ele vai para o adultério. Quando ele sai, infelizmente, ele vai beber. Quando ele sai dali, muitas vezes, irmãos, ele chega em casa, ele vai agredir a esposa. Muitas vezes o testemunho dele não condiz com aquilo que ele prega em cima do altar. Então são pessoas que com a boca fala de Deus, mas com o coração, irmãos, eles blasfemam contra Deus. O coração está longe de Deus. O coração está muito longe de Deus. Malaquias, olha o que ele diz lá em Malaquias. Malaquias capítulo 4. O último livro da Bíblia, capítulo 3, né? Ele diz aqui, olha lá, quer ver? Glória a Deus. Capítulo 3, não, capítulo 2, meus irmãos, capítulo 2. Ele diz assim: e agora, ó sacerdotes, estes mandamentos vos toca a vós. Se não ouvides e se não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Quer dizer, o Senhor já sabia que eles não iam obedecer a ele. Aqui Malaquias está falando exatamente de culto, de adoração a Deus. O que está acontecendo aqui com o povo de Jerusalém, com o leão, aqui que ele fala com o leão de Deus, né? Um leão de Deus, que ele usa uma palavra sobre Ariel, que significa leão de Deus. É exatamente isso. Eles iam para o templo, adoravam, mas não era de coração. E aqui também os sacerdotes estavam prestando qualquer culto para o Senhor. Faziam tudo errado, tudo de qualquer maneira, mas ele ia para o templo. Eles iam sacrificar. E o Senhor fala para ele: mude o coração de vocês, mas por vocês não mudar o coração de vocês, eu já vou tornar tudo isso em maldição. Olha o que ele diz aqui: eis que vos corrompei a semente, espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com eles sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi,
diz o Senhor dos Exércitos. Olha lá. O meu concerto com ele foi de vida e paz, e eu las dei para que me temesse por causa do meu nome. A lei, olha lá, a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Ora, veja o que ele diz aqui. Veja o que ele diz aqui no capítulo 1 também. Olha no capítulo 1 de Malaquias, o que ele fala aqui. Veja só, do versos 5 em diante. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido, desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos, a vós, sacerdotes, que desprezeis o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Olha lá, irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa, né? O que está aqui no capítulo 4, no capítulo 2 aqui de Malaquias, ele está se referindo aos cultos. De que forma aquele povo estava adorando ele, porque o povo adorava ele simplesmente com rituais, mas o coração do povo estava de uma maneira horrível. O coração do povo estava voltado para as coisas materiais. O coração do povo estava preocupado com os impostos que estavam muito altos sobre eles. O coração do povo estava preocupado com suas casas, com suas famílias. Então eles iam lá fazer sacrifícios, levavam sacrifício, qualquer sacrifício para o Senhor, levava qualquer coisa e cultuando de qualquer maneira. E aqui no capítulo 29 de Isaías não é diferente. O povo continuava, o povo estava da mesma maneira que aqui em Malaquias. A mesma conversa, a mesma situação, um declínio, né? Um declínio espiritual, um declínio onde as pessoas não estavam mais levando as coisas de Deus a sério. O Senhor mesmo disse, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? As pessoas, infelizmente, não estão mais honrando a Deus com seus louvores, com suas adorações, com os cultos. As pessoas não temem mais a mão de Deus, porque o que nós vemos hoje, infelizmente, são pessoas levando a obra de Deus, levando as coisas de Deus de qualquer maneira. E o Senhor, aqui no capítulo 29 de Isaías, ele promete um castigo sobre aquele povo. Ele promete algo sobre aquele povo que vai vir para repreender, algo que vai colocar aquele povo no lugar. Porque a Bíblia diz que Deus, ele ama, ele corrige, né, aquele que ele ama. Ele só corrige aqueles que ele ama. Por isso eu e você somos corrigidos por Deus. Por isso a palavra está falando com você, você que está aí do outro lado. Se essa palavra está falando com você, começa a pôr em prática. Ou se você conhece alguém que está nessa situação, leva lá essa palavra, fala, olha o que o Senhor fez aqui, vamos deixar essas coisas de lado, vamos cultuar a Deus verdadeiramente, né? Vamos falar do que o nosso coração está cheio, porque o próprio Senhor também falou que a boca só fala do que o coração está cheio, e do que o meu e o seu coração está cheio. Estamos indo na casa do Senhor, por qual motivo? Né? Tem até uma canção que diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Nós vemos aqui em Jeremias, novamente, voltando lá para o texto, em Isaías, né? Voltando para o texto, ele continua a dizer para aquele povo, ele diz aqui, glórias a Deus, olha lá, ele diz assim, eis que continuei a fazer, no verso 14, uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Sabe o que ele quer dizer? Ai daqueles que acham que pode esconder as intenções do coração. Ai daquele que acha que pode enganar a Deus. Acho que na igreja, né, no templo,
Pode ser o homem ou a mulher que adora, a mulher de Deus, a mulher que é usada em profecia, o homem que é usado na palavra, até mesmo em profecia. Ai daqueles que acham que pode esconder o seu pecado. Dentro da igreja profetiza, dentro da igreja rodopeia, dentro da igreja fala em mistério, dentro da igreja é o cara que se ele não pregar não tem culto, se ele não louvar não tem louvor. Mas o coração está cheio de pecado, o coração está num lamaçal. E ele diz aqui, ai desses daí que querem esconder o seu propósito no seu coração, né? Que dizem, ninguém está vendo. Quem está vendo o que eu estou fazendo? Eu digo uma coisa para você nessa manhã, aquele que tudo criou, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, ele conhece o coração, ele sabe das intenções, ele sabe cada passo que eu e você dá, ele sabe de cada pensamento teu e meu, ele conhece você pelo andar, ele conhece o teu deitar, ele conhece o teu levantar, ele conhece o teu falar, ele conhece você por inteiro, porque foi ele quem fez eu e fez você. Ele tem um manual, ele te conhece tão bem, de uma maneira que nem você mesmo se conhece a si mesmo, nem eu me conheço a si mesmo, porque Deus, ele sabe até onde você pode chegar. Eu não sei o meu limite, eu acho que eu sei, mas eu não sei. Porque tem um velho ditado que diz assim, que até Deus duvida, vou fazer algo que... Não, Deus não duvida de nada, irmãos. Deus, ele não duvida de nada. Você sabe por quê? Né? A frase que eu costumo usar, que Deus, quando alguém vai fazer algo, que fala, até Deus não fala, não, Deus não duvida. Só Deus sabe até onde a pessoa vai chegar. Eu sempre falo isso. Ele vai fazer algo que só Deus sabe. Só Deus sabe, porque Deus sabe até onde você pode chegar. Nada que você faz e que eu faça vai surpreender a Deus. Nada que você faça e eu faça não vai surpreender a Deus. Por isso que ele usa aqui. Ai de você que acha que pode esconder, né, o que você tem no seu coração, as suas obras de mim. Você não esconde. Ai de você que diz assim, ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus sabe daquele pregador que sobe em pecado no altar. Deus sabe daqueles fornicadores que estão muitas vezes, não vamos falar, não é todos não, tá, irmãos? Mas a gente sabe que tem. Ai daqueles que vão subir e louvar a Deus no altar, daquele jeito, né? Com fornicação com a namorada, adultério, traindo a esposa. Não está vivendo aquilo que está ali ministrando no louvor. Não está vivendo aquilo que está pregando sobre o altar. Então o Senhor aqui, ele diz que ele vai mandar algo sobre aquele povo. Olha aqui, ele diz aqui no versos 16, vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, não me fez? E o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. O Senhor está falando para o povo de Israel, quem é o barro aqui? É o povo de Israel, o povo de Jerusalém. Quem é o oleiro? É Deus. É como se ele estivesse olhando para Deus e falasse assim, você não me formou, você não sabe, como se eles quisessem pôr Deus na parede e questionasse Deus, questionasse o Senhor. É o barro questionando o oleiro. Quem que fez o barro? Quem que faz o barro? Quem que trata o barro? Quem que tira as impurezas do barro? Não é o oleiro? Né? E ele diz aqui, não, aí ele diz assim, o vaso formado dissesse ao seu oleiro, nada sabe. E o ser humano olhasse para Deus e achasse que Deus não sabe de nada. Quisesse pôr Deus na parede. Novamente eu volto lá para Malaquias. Eu volto lá para Malaquias, capítulo 1. Porque não tem como não falar do livro de Malaquias, que ele trata de um assunto que é muito parecido, aonde o povo de Israel começa a questionar Deus, achando que Deus não ama eles, achando que Deus se esqueceu deles, achando que Deus não está vendo nada, que tudo está correndo à solta e Deus não está nem aí para eles, porque os ímpios estão melhor do que eles, porque os ímpios estão tirando deles, cobrando imposto deles, né? E olha lá o que ele diz aqui, no capítulo 1 de Malaquias, peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, e aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação,
e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha lá, o povo de Israel agora olha para o Todo-Poderoso e começa a ter um diálogo. Vamos dizer, isso aqui é um diálogo entre Deus e o povo. O Senhor fala para ele, eu vos amei. Mas o povo retruca, mas o que o Senhor nos amou? Então Deus fala para ele, eu amei vocês quando eu escolhi a vocês e não escolhi Esaú, quando eu escolhi a Jacó. Era 2 nações, mas eu escolhi Jacó, eu escolhi vocês, então eu vos amei. Mas o povo, não, o Senhor não nos amou. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo estava, vamos assim, com a depressão espiritual. O povo estava num declínio espiritual. Num momento em que eles estavam fazendo as coisas para o Senhor, visando a prosperidade, visando um retorno, mas retorno físico, não era um retorno espiritual. Por isso que muitas pessoas estão da mesma maneira como eu acabei de falar no capítulo 29 de Isaías, num declínio espiritual, porque estão lutando a luta errada, estão indo por um caminho errado, uma visão errada. A visão de servir a Deus não é os bens materiais. A visão de servir a Deus não é o que Ele pode nos dar aqui nessa terra, mas sim o que Ele pode nos dar após a morte. Então, o que acontece com aqueles que vão atrás dessa visão errada? Eles começam simplesmente a ir para a igreja, simplesmente por irem, né? Começam a ir para a igreja simplesmente participando de um ritual, mas não é mais com a mesma adoração, não é mais com o mesmo fervor, com o mesmo amor. Por quê? Porque o que eles querem, Deus não está dando, porque o Senhor veio para salvar. O Senhor, irmãos, o maior presente que o Senhor nos dá, né? A maior dádiva é a nossa salvação. A maior demonstração de amor para comigo e com você é o amor da cruz, né? E ele continua dizendo aqui, olha lá, no verso 7. E oferecereis sobre o meu altar o pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Declínio espiritual leva o que? As pessoas a fazer tudo de qualquer jeito. Isaías 29, estou comparando o texto para vocês verem. Aqui, os 4 capítulos, se trata de culto, adoração, né? Eles estavam cultuando de qualquer jeito. E lá no capítulo 29 não é diferente. Eles estavam servindo a Deus, queriam servir a Deus, mas queriam servir o mundo ao mesmo tempo. Iam para a casa do Senhor, achando que podia enganar a Deus. E o Senhor, ai de você que acha que pode esconder o seu coração de mim, que faz as coisas erradas e diz, ninguém está vendo, né? E aqui ele está falando que o povo estava profanando a mesa do Senhor, como eu já falei, fazendo as coisas de qualquer maneira, levando qualquer sacrifício. Estou levando, vamos dar um exemplo aqui, quem é ofertante dizimista, estou levando o dízimo porque o pastor mandou. Não, você vai levar o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que Deus pôr no seu coração, porque por amor à obra, porque Deus ordenou, porque Deus falou com você e você sentiu no coração de você ir lá e abençoar a casa do Senhor. A Bíblia diz, trazei com alegria, trazei conforme a tua mão alcança. Isso está lá, se eu não me engano, em Atos capítulo 9, né? Onde o apóstolo Paulo fala de coleta. Mas o dízimo, a oferta, faz parte do culto, é uma maneira de você cultuar, é uma maneira de você agradecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E o dízimo e a oferta serve para quê? Para que a casa do Senhor fique de portas abertas, para que tenha água, para que tenha energia, para que se pague um aluguel, né? Para que se faça uma cesta básica. É para isso que serve o dízimo, para servir o próprio povo, né? E aqui o que acontece? Então o Senhor está falando para ele, vocês estão profanando, né, a minha mesa. Vocês estão deixando a minha mesa desprezível, né? Olha que situação, irmãos. Olha que declínio espiritual que levam as pessoas. Veja, agora parem para pensar. Não tem muitos assim no meio de nós? Você não conhece alguém que está assim? Ou às vezes já não passou para sua cabeça? Você mesmo já não falou consigo mesmo? Nossa, eu vou para a igreja hoje. Ah, eu não quero ir mais para a igreja. Eu estou cansado. Eu já não tenho mais ânimo. Eu já não tenho mais força. Mas se volte para a Bíblia. Veja qual é o foco real da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida.
Veja o mais importante que está para vir, que é a nossa salvação. Veja a Nova Jerusalém que está sendo construída, que o nosso Senhor Jesus falou que ia preparar uma morada para mim e para você. Foque nisso. Não foque na casa, não foque no carro, não foque na esposa, não foque no esposo ou nos filhos, não foque no pastor ou na pastora e membro, não foque. Foque somente na cruz. Foque somente no sacrifício da cruz. O seu foco tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo, porque se o seu foco partir para cima do homem, vai acontecer o que está acontecendo aqui em Malaquias. Vai acontecer o que está acontecendo, que aconteceu lá em Isaías 29, um declínio espiritual. O povo vivendo de qualquer maneira. Dentro da igreja era um, dentro do templo era um, fora do templo continuava da mesma forma. Né? E ele diz aqui, ó, no versos 8 de Malaquias, porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Quer dizer, para o Senhor é qualquer coisa, vou louvar qualquer louvor, vou pregar aqui qualquer palavra para esse povo aqui, eu vou lá na igreja, vou fazer de qualquer maneira, quer dizer, Deus está falando assim para ele, para o homem vocês capricham, para o homem vocês dão o melhor, mas para mim vocês trazem o cego, o coxo, vocês trazem o aleijado, vocês trazem aquilo que é resto, e não é isso que Deus quer. O povo de Jerusalém, o povo lá, Ariel, que é leão de Deus, estavam trazendo qualquer coisa para Deus, estavam servindo Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. E Deus então olha para aquele povo e fala, eu vou castigar vocês, eu vou entrar com uma intervenção no meio de vocês, porque eu amo vocês e por amar vocês eu vou corrigir vocês. Irmãos, conosco não é diferente. Comigo e com você, Deus não muda. Deus não muda. Se nós servirmos Ele de qualquer maneira, pode se preparar, porque Ele vai vir para nos corrigir, Ele vai vir para nos exortar, Ele vai mandar algo para nos despertar, mas por amor, irmãos, por amor. Então vamos servir a Deus com mais amor, vamos servir a Deus com mais vontade, não vamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, não vamos nos apegar a bens materiais, não vamos agradar o homem e desagradar a Deus. Para Deus é o melhor, dê o seu melhor para Deus, dê o seu melhor louvor, dê a sua melhor adoração, pregue, mas pregue com amor, pregue com unção. Pregue preocupado com as almas, pedindo para que se arrependam, pedindo para que perdoem uns aos outros, para que amem uns aos outros. E ele continua aqui, vocês devem estar falando, por que o pastor foi lá para Malaquias? É um texto que é paralelo a esse, é um texto onde o declínio é igual, o declínio espiritual é igual. Olha lá, ele diz assim, no versos 9, agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele está dizendo aqui, é grave, irmãos. Depois deles fazerem tudo isso, depois de adorarem a Deus de qualquer jeito, depois de ir na igreja fazer ali, vamos dizer, ser um crente Batman, né? Vamos falar assim, que está disfarçado. Depois de, dentro da igreja, levar aquela adoração superficial, aquela adoração de boca para fora, aí vem a súplica. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, Ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Quer dizer, você quer que Deus te abençoe, você quer que Deus faça maravilhas na sua vida, mas você não quer dar o seu melhor para Deus. Você quer que Deus te abençoe, mas você não quer mais orar, você não quer mais jejuar, você não quer mais ler a palavra de Deus. Você não quer amar o próximo porque você não consegue perdoar. Você não perdoa a mãe, você não perdoa o pai, você não perdoa o seu vizinho, você não perdoa o seu irmão em Cristo. Mas você quer que Deus ouça as suas orações. Não é assim? Você leva qualquer coisa para Deus. Você leva qualquer coisa no altar de Deus. Eu não estou falando de dinheiro aqui não, irmãos. Eu estou falando de adoração. Mas depois, você quer o melhor de Deus. Como que Deus vai te dar o melhor, sendo que você está dando o pior para Ele? Você está dando o resto para Ele. Né? E Ele diz, isso veio de vós? Aceitarei eu a tua pessoa? Verso 10. Quem há também entre vós que feche as portas? Ó, quem há também entre vós que feche as portas
e não acenda de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Quer dizer, sabe o que ele está querendo dizer aqui? Faz favor, se for para cultuar desse jeito, se for para vocês continuarem sacerdotes daquela época, a fazerem dessa forma, a ensinar o povo errado, ao povo vir aqui sacrificar de qualquer jeito, adorar de qualquer jeito, ouvir minha palavra de qualquer jeito, fazer as coisas para mim de qualquer jeito, e vocês aceitarem, vocês continuarem ensinando o povo errado do jeito que vocês estão ensinando, é melhor que o último que sai apague a luz e feche a porta. Porque eu não aceito, isso eu não quero, não vou aceitar isso da mão de vocês. Irmãos, traga para nós hoje, traga para nós, tem muitas igrejas hoje que estão nessa situação. Olha, irmãos, eu tenho certeza que Deus olha e Deus está longe dessas igrejas. Deus nem põe o pé lá dentro. Deus está para o lado de fora olhando, viu? É melhor que feche essa porta. É melhor que pare tudo, porque isso eu não quero. Porque o que vocês estão ensinando é errado. O que vocês estão fazendo o meu povo pecar. E hoje está acontecendo isso nas igrejas, irmãos, infelizmente. Ensinamentos errados, adoração errada, né? Louvores também de qualquer jeito, e o povo indo a passos largos à perdição, como aqui está em Malaquias, nos 4 capítulos, que ele fala sobre adoração, sobre culto, e como também a gente acabamos de ler ali em Isaías, aonde ele chega a falar para aquele povo, será que o barro vai questionar o oleiro? Olha aqui em Malaquias, eles questionando Deus. Olha o barro questionando Deus aqui em Malaquias. Aonde o Senhor vos amou? Aonde o Senhor tem nos amado? No que nós profanamos o Senhor? Olha lá, olha o questionamento. O barro questionando o olheiro. Ele, para fechar, ele diz mais. Ele diz assim no versos 13. E dizeis, eis aqui que canseira, e lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós oferecereis o roubado, o coxo, o enfermo, e assim trazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão, diz o Senhor. Olhe lá. E assim você diz, ele está falando aqui, que canseira. Sabe o que ele está querendo dizer, irmãos? As pessoas iam para o templo, dizendo que canseira. Ei, eu tenho que ir mesmo para a igreja, tenho que ir mesmo para o templo, lá vou eu cumprir essa rotina ao Deus de Israel, lá vou eu matar cordeirinho, lá vou eu matar pombinho, lá vou... Murmurando, irmãos. Não estou dizendo que é pecado você estar cansado, porque às vezes eu também estou, nós estamos cansados porque trabalhamos, mas nós não podemos deixar essa canseira fazer a gente murmurar contra Deus, fazer a gente ir lá adorar a Deus de qualquer jeito. Nós temos que arrancar força lá de dentro de nós, no nosso íntimo, e adorarmos ao Senhor. Sabe por que eu digo isso? Porque quando nós vamos trabalhar, nós podemos estar cansados, né? Mas no outro dia cedo a gente levanta e vai mesmo cansado, nem que a gente não dormiu direito, não é assim? E lá no serviço nós não damos o melhor, porque senão nós perdemos o emprego, somos mandados embora. E porque no reino de Deus não pode ser assim, é assim, aliás, tem que ser assim. Você tem que dar o melhor para Deus, porque senão você vai perder a salvação. Eu tenho que dar o melhor para o Senhor, senão eu vou perder a minha salvação. Eu vou perder aquilo que o Senhor preparou para mim lá atrás, há 2.500 anos atrás. O nascimento de Jesus, que foi para mim a sua salvação. Então, para fechar, irmão, para fechar a palavra, reflita nisso. Dê uma lida melhor lá em Isaías capítulo 29, do versos 13 aos 16. E pense, será que nós não estamos como esse povo? Será que nós não estamos adorando o Senhor só com a nossa boca, mas o nosso coração está longe de Deus? Vejam de que forma você tem ido para a igreja, de que forma você tem buscado, de que forma você tem orado, de que forma você tem jejuado, de que forma você tem servido a Deus. Veja, analise, pense que Deus, ele analisa o meu e o seu coração, viu? Deus conhece todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos. Deus, ele está 24 horas de olho em mim e você. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.